estamos acordando cedo para estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Seja muito bem-vindo, quem estiver no Instagram, quem estiver no YouTube, também seja muito bem-vindo. Um bom dia para vocês, e que esse domingo seja repleto de realizações e de, né? O que você acha? Né? Compartilhamento, né, com a família. Domingo é o dia da família, né? Que você realmente ficar com a família e abraçar todos, almoçar junto, né? Todo mundo recebe visita em casa para almoçar no domingo. Olha só que bacana. O domingo é um dia muito especial. Por isso que hoje, no domingo, eu trouxe um tema muito especial. Hoje eu trouxe um tema sensacional. Hoje é a segunda live da nossa série, Equilíbrio, ó. Tô querendo roubar a série do Ale Fonseca. Resgate, né? Vamos corrigir, resgate. E foi tão importante a série do Equilíbrio do Ale, que ela ficou aqui gravada na minha cabeça. Espero que a minha, no final, esteja gravada na cabeça de vocês, que vocês possam realmente desfrutar dela, né? Hoje é o segundo dia, e hoje nós vamos falar sobre construindo meus sonhos. E aí? Como é que tá? Cadê seus sonhos, né? Onde que eles estão? E você tem sonhado? Né? De duas formas, né? Sonhado de forma natural mesmo, que a gente sonha muito, né? Toda noite a gente sonha com alguma coisa e depois a gente quer interpretar esses sonhos, né? A gente pega e acorda e fica procurando. Nossa, sonhei com tal coisa hoje. E será o que que isso significa? E os sonhos, eles revelam muitas coisas. E depois você vai começar a entender o que acontece no seu dia e entender como interpretar, né, o que você sonhou na noite anterior. É muito bacana isso. E a gente sempre fica contando os sonhos para as pessoas, mesmo quando a gente tem sonhos de riqueza, de tudo mais, e sonhos, às vezes, sonhos trágicos, e que você nem quer falar, mas às vezes você comenta esse sonho com alguém para poder entender, para que alguém possa te dar uma resposta. E engraçado que as pessoas tentam dar resposta para a gente, mas é muito difícil, né? Ter a resposta sobre aquele sonho que a gente teve. Mas você pode ter certeza que quando a gente sonha, em algumas vezes é Deus querendo falar com você e você não está escutando, mas abra o ouvido e tente escutar e interpretar. E também, outras vezes, ele te alertando de alguma coisa, de algum perigo, né? Então, Deus conversa com a gente de várias formas, né? Através das pessoas, através dos sonhos, através de uma simples rajada de vento que acontece, e onde você está, às vezes ele está tentando falar com você e te dando um sopro de vida, né? Então, vamos ao nosso tema de hoje, né? Olha, a Marta está chegando aqui, no nosso Zoom. É muito bem-vinda, Marta. E seja muito bem-vinda, Marta, né? Novamente, porque eu não esperei ela nem acabar de entrar para desejar boas-vindas, né? E você que está aqui no Instagram e vai ver também esse conteúdo depois, que vai ficar gravado ali no Store, preste bem atenção. Hoje vai ser muito interessante que nós vamos falar sobre sonhos e vamos tentar aí começar a construir a nossa pirâmide de sonhos, né? Ontem eu falei sobre a hierarquia e quem não viu a live de ontem, ela foi um pouco polêmica, mas pode voltar lá e dar uma olhada nela, que é muito interessante você pegar a sequência para você entender um pouco sobre o conteúdo, sobre o que a gente vai estar colocando nestas lives da semana, nos 7 dias aí. Então, esse número 7 eu gosto muito dele, né? Mas, vamos começar agora falando um pouco sobre uma parte na Bíblia que fala muito sobre sonho, né? Tem uma parte da Bíblia que é muito interessante, eu já assisti o filme dele várias vezes, eu adoro filme bíblico, sabe? Eu acho que os filmes, eles retratam de uma forma bem bacana
realidade do que aconteceu. E quando você vê imagem, né, a gente tem uma percepção melhor. Às vezes você, quando está fazendo leitura, você começa a imaginar aquela, aquela situação, aquela passagem através da leitura. Mas quando você assiste um filme, né, sobre aquele tema e outras pessoas começam a colocar os seus entendimentos dentro daquela imagem, né? Porque ali não é uma única pessoa que dá a direção, né? Tem o diretor do filme, mas também tem as pessoas ali que começam a fazer o entendimento daquela palavra para transcrever aquilo em imagens e num filme, né? E às vezes eu gosto muito de ver filme para poder entender melhor, de forma de imagem, como seria aquilo naquela época. E por incrível que pareça, antes de eu falar essa parte da Bíblia e falar um pouco sobre sonhos, vamos refletir aqui, né? Aonde Deus se manifestou na Terra em algumas épocas, né? Deus, quando mandou o seu filho, né? Ele desceu, Deus vivo, né? Aqui na Terra para nos salvar. Ele realmente veio para uma terra, inclusive é uma terra hoje que ainda existe muita guerra, né? Existe uma disputa muito grande entre os povos, né? Inclusive, nesse momento, está acontecendo uma guerra terrível, né? Todo mundo querendo conquistar um território, né? Onde que poderiam estar vivendo de forma harmônica, né? E já deveria estar ali, entendendo que Deus, né, está presente naquele lugar. Mas mesmo assim, Deus está presente naquele lugar, porque Deus está no todo, né? A gente está falando o seguinte, que aquela área de Israel, Jerusalém, né, onde que, se manifestou o Espírito Santo, né, que ele desceu e foi para aqueles locais tentar resgatar o homem e levar a palavra, foi aonde que Deus sabia que ali ele ia consumar, né, a salvação para a gente, e porque já era um dos lugares mais, assim, perdidos, né, na Terra. Mas Deus se manifestou em vários outros lugares, né, antes dele descer aqui como homem, né, como Deus vivo, ele se manifestou em vários lugares, em várias épocas, né? Deus se manifestou na época de Moisés, na época da criação da arca, se manifestou em várias passagens, né, do Antigo Testamento. Então, Deus realmente ele já se manifestava bastante aqui no nosso meio. E sobre sonhos, ele se manifestou de uma forma muito intensa na vida de José. E ali, na vida de José, Deus colocou cara, como diz, né? Mostrou para o homem, de uma forma muito precisa, né, situações que muita gente passa hoje ainda, e aonde que Deus quer que você esteja. Vamos começar a pensar nessa analogia da vida de José, para a gente entender, né, um pouco sobre como colocar os nossos sonhos dentro daquela pirâmide que a gente falou para construir ontem, né? Eu acho que ontem nós falamos para criar uma pirâmide, né? E aonde que o topo dessa pirâmide seria a gente, né? Seria nós como homem, como pessoa, tá? Por incrível que pareça, ontem eu contei isso para minha esposa, ela vai ficar brava também se ela ver essa live. Mas eu contei isso para minha esposa ontem, ela é muito católica, ela vai na igreja muito e ela é extremamente, lê muita Bíblia, né? E eu falei da minha analogia de ontem, rapaz, ela ficou muito brava. Ela não concorda com você, realmente eu queria uma polêmica dentro de casa muito grande.
Mas eu fui tentando explicar a minha colocação sobre o tema de ontem, e, por incrível que pareça, parece que Deus foi entrando no coração dela e acalmando ela, sabe? É incrível, né? Então, da live de ontem, eu até vi que seria um tema polêmico e acabei de vir desse tema polêmico dentro da minha própria casa. Mas isso traz com que a gente reflita sobre tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. Sempre bacana. Mas vamos voltar aqui na história de José. José já era predestinado Deus já estava preparando ele desde criança para salvar uma nação. Deus já estava preparando ele para fazer o resgate de uma nação. Olha o nosso tema, resgate. Desde criança, ele já era um dos filhos que o pai realmente cuidava muito, né? Porque ele tinha sonhos já, e os sonhos dele já começava a repercutir na própria família. Então, ele tinha vários sonhos. E os irmãos, né? Acho que ele teve mais 7 irmãos, né? E ficava, pegava e ficava com ciúmes, né? Já começou por ali. Começou aquela ira do ciúme, né? E o ciúme, ele destrói muita relação, muitos relacionamentos. Então, isso já é uma coisa que a gente tem que tirar de dentro da gente e tirar da nossa vida. Ciúme. E o ciúme não é só um ciúme entre casais, é um ciúme entre irmãos, entre amigos, né? É aquele desejo de ter o que o outro tem, é você ter ciúme daquela pessoa ser próspera, e você querer ser próspero no lugar, sem fazer nada. Não existe. O ciúme ele manifesta de várias formas. É o irmão achar que o pai está favorecendo o outro irmão maior, mas o amor do pai é o mesmo para todos, né? Então, com isso, os irmãos dele acabou jogando ele dentro de um poço, né, profundo. E pegou lá uma veste bonita que o pai dele tinha feito para ele, sujou de sangue, para falar que ele tinha morrido por um animal. Olha que incrível, né? Então, acabaram criando todo um cenário para mostrar, jogou o irmão dentro do... E quem aqui está hoje no fundo do poço? Levanta a mão aí, se tem alguém aqui que está no fundo do poço, que se acha que está no fundo do poço, que precisa sair desse buraco. Tem alguém aqui que acha que está lá embaixo? Não precisa ter vergonha, não, pode levantar a mão quem achar que deve estar, que está lá embaixo e precisa sair dele, precisa de ajuda para sair desse buraco. Se alguém está sentindo no coração isso, não tenha vergonha de falar que você está lá dentro, que você precisa ser resgatado. Isso é muito importante. Primeira coisa que nós devemos fazer para que a gente volte para o topo da nossa pirâmide é não ter vergonha de falar a nossa situação e aonde a gente está. Porque se a gente não identificar onde está dentro dessa pirâmide, nós vamos continuar lá dentro do fundo do poço. Vamos continuar. E lá naquela base, ainda dentro daquele buraco. Mas, por incrível que pareça, ele ficou ali algumas vezes e depois, por arrependimento, os irmãos foram lá tirar ele daquele poço, né? E tirou ele de lá e vendeu ele como escravo. Vendeu ele como escravo e ele foi levado para o Egito. E assim que, após ser levado para o Egito, né, ele foi vendido para um dos generais lá do faraó e por uma das pessoas importantes daquele lugar. E aonde, já com a sua bondade, seus sonhos e a sua generosidade, mesmo ele sendo vendido e tudo mais, ele continuou sendo generoso e tendo compaixão e tudo mais, vivendo realmente o que Deus tinha proposto para ele. E com isso ele foi conquistando espaço.
Ele foi servindo aquela família de uma forma tão grande e eles, né, colocaram ele ali numa situação muito bacana. Ele deu vestes, tudo mais, e ele já começou a viver uma vida muito boa naquela família. Mas as coisas não são perfeitas, né? Olha que incrível. Aí veio aquela situação onde a esposa desse senhor tentou contra ele e acabou não conseguindo êxito, né? E por isso, não conseguindo o que ela queria, foi falado para aquele senhor dele que ele estava assediando ela. De novo, José é preso. José vai para um calabouço, vai preso. E José fica preso. E por muitos anos, José é preso, né? E sempre não deixando o seu Deus de lado, não deixando outro Deus ou outra coisa tomar espaço do Deus vivo, né, dentro do coração, de Deus dentro do coração, de Deus que já tinha habitado o coração de José. Ele continuou tendo sonhos, aí ele acaba tendo sonhos com dois ladrões, né, que estavam ali, duas pessoas que estavam condenadas também, e, e nos sonhos, essas pessoas perguntou sobre o sonho para ele, e ele acabou dizendo o seguinte, que um seria salvo e o outro iria morrer. E nisso, aquilo foi consumado, aconteceu. Um morreu, que foi assassinado lá, por questão do faraó, e o outro foi libertado. E quando esse outro foi libertado, ele contou para muita gente, né, da revelação dos sonhos que José fez. E nisso, o grande faraó já estava tendo vários sonhos. Agora, olha que engraçado, né, gente? Vamos voltar naquela pirâmide nossa, né? O faraó, por exemplo, ele não o topo lá da pirâmide, ele está lá em cima, né? Na cabecinha aqui da pirâmide. Olha lá, ele que comanda tudo. Mas ele estava lá no topo, mas não deixou Deus habitar ele. Deus está no todo, está ali naquele universo da pirâmide ali, mas ele não deixou Deus habitar ele. Mas Deus não abandonou ele. Deus tentou avisar ele de várias formas do que iria acontecer. Deus pega e coloca ali sonhos na vida dele, e ele não acreditando naqueles sonhos, e foram uns sonhos tão intensos, né? E aquilo começou a perturbar ele. Das vacas magras comendo as vacas gordas, das espigas boas comendo as espigas secas, né? E por aí vai. Aí é aquele negócio, lá vem o número 7 de novo, né? 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas. 7 espigas boas comendo 7 espigas secas. E, ao contrário, as secas comendo as boas, né? É ao contrário. E Deus tentou revelar para ele de todas as formas, né? Olha, me escuta, estou aqui, quero te ajudar. Você precisa se atentar para o que vai acontecer. Então você pode ter certeza que Deus está falando com você na sua vida. E você tem que se atentar, você tem que tirar o pé do chão, você tem que andar, caminhar em direção ao seu sonho, em direção à sua vida. Montar essa pirâmide da sua história e começar a organizar os seus sonhos dentro dela. Começar a organizar a sua casa, para que você tenha êxito, tenha prosperidade, porque Deus quer que você tenha prosperidade. E o que é prosperidade? A prosperidade não é riqueza.
A prosperidade é ausência de falta. E presta atenção. Prosperidade é a ausência da necessidade. No momento que você não necessita de mais nada, de alimento, de um transporte, de uma situação, que você vive numa vida feliz, você já é próspero. Não misture prosperidade com riqueza. Prosperidade é ausência de necessidade. É importante você ter esse entendimento. Porque às vezes as pessoas mostram avião, carro de luxo, isso, mansões, aquilo outro, falando que aquilo é prosperidade, para tentar ganhar as pessoas. Mas isso não é prosperidade. É claro que se você é próspero, você pode chegar a ter isso, ou menos, ou mais. Mas na hora que você já tem a ausência da necessidade, você já está sendo próspero. Aprenda isso na sua vida. E voltando na história de José, até para a gente depois começar a construir a nossa pirâmide de sonhos, né? O faraó, ele tenta, nos seus conselheiros, e todas as pessoas ali, profetas e tal, que peguem e falem o que que são aqueles sonhos. Ele nunca consegue resposta. Ele não consegue resposta sobre aquilo. E ele vai ficando furioso, né? Até fala em matar algum deles, se não conseguirem responder para ele. Mas chega essa pessoa que conviveu com José e fala sobre José, sobre interpretação de sonhos e tudo mais. E ele pergunta onde está José e fala que José está preso, né? Ele manda libertar José e traz José para interpretar os sonhos dele. Inclusive fala para José que se o que ele respondesse não fosse verdade, ele talvez estava correndo risco de ser morto também, ser executado. Mas José explica para ele que ali, naquelas 7 vacas gordas e 7 espigas boas, né, ele estava sendo ali 7 anos de fartura. E o Egito teria 7 anos de fartura. E deveria, nessa época de fartura, guardar, né, economizar e guardar. E as 7 espigas secas e 7 vacas magras seriam 7 anos de seca extrema, de necessidade extrema. E José, explicando isso para o faraó perguntou a ele, e aí, como é que eu faço para organizar isso? Só, você precisa guardar por 7 anos tudo que você precisa e tal. E por incrível que pareça, o faraó se sentiu um pouco sem condições de fazer aquilo. Olha, ele era lá o rei maior, mas ele entendeu que ele não tinha condição de fazer aquilo, de governar sobre aquela situação. O rei maior ali, naquele momento, ele não tinha possibilidade, não tinha coragem para governar sobre aquela situação. Por isso que Deus já colocou lá atrás, né, que ele fez o homem para governar sobre todas as coisas. E nessa parábola e nessa história de José, ele mostra de tudo que você pode estar no fundo do poço, mas se você quer governar sobre a sua vida, se você quer governar sobre as coisas na sua vida, você pode fazer. Você tem condição. É só você trilhar o caminho, né? E José trilhou o caminho. Ele foi vendido como escravo, ele foi com a família, ele foi novamente preso, ele voltou de frente ao faraó, mas tudo isso estava previsto na vida de José, porque precisava acontecer essas coisas para que José chegasse onde ele chegou. E lá o faraó determina, então, já que você tem certeza de que você está me falando é verdade e vai acontecer, então não existe pessoa melhor para que organize
isso do que você. E ele deu a responsabilidade do José fazer essa gestão. E José começa a fazer isso. E Faraó vai para o povo e fala que José é o novo governador. Coloca José para governar sobre aquela situação. Olha que saiu lá do fundo do poço, lá, jogado pelos irmãos, vendido como escravo, para governar no Egito. Incrível, né? E José já colocou tudo o que ele tinha de sabedoria que Deus já tinha dado para ele, que Deus já tinha glorificado a vida dele com tanta sabedoria, ele governou sobre aquela situação e criou armazéns e tudo mais e guardou muito alimento para salvar o seu povo. E ele já tinha entendido que aquela era a missão dele. E se passaram 7 anos, ele fez tudo o que tinha que ser feito, produziu, guardou, e começou os 7 anos de seca. E por incrível que pareça, as coisas começam todas a acontecerem na vida dele, mesa farta, e ele sempre distribuindo aquele alimento para todos que tinham necessidade. E chegou na terra de seu pai, e o único lugar que teria alimento naquela época, já quase 5 anos depois, 6 anos, era lá no Egito. E o pai dele libera os filhos para poder irem buscar alimento, comprar alimento. Então levaram dinheiro que tinham guardado e foram todos os irmãos. Mas uma coisa muito incrível que aconteceu, ele teve um outro filho depois de José, depois que José morreu, que era o seu primo, o caçula, né? E ele pediu para que os irmãos o guardassem, não deixasse nada acontecer com o filho mais novo. E quando ele chegou lá e José viu os irmãos, inicialmente ele ficou até muito enfurecido por ver os irmãos ali que tinha vendido ele e tal. E ele acabou falando o seguinte, cara, eu vou fazer alguma coisa para que eles possam entender que eles erraram. Né? E ele armou todo um cenário, tal, deu alimento, levou essas pessoas para comer na sua mesa, num banquete, né? Então, o governador chamou aqueles homens, deu-lhe um banquete, né? E nisso pediu para que pegasse um cálice de ouro dele e guardasse na, na, na embalagem, aonde o filho mais novo estaria levando para o pai. E quando eles estavam de volta, os guardas foram, já estava tudo armado, foram lá para poder prender essa pessoa mais jovem lá, porque tinha, para falar que tinha roubado aquele cálice. Ainda falou o seguinte, ó, eu abro a porta da minha casa para vocês, te dou a melhor comida, te dou alimento, e você me furta, você me rouba. Mas aquilo não era verdade. Aquilo era uma encenação de José para poder tentar resgatar os irmãos. E nisso, ele pede para os irmãos, vou ficar com o filho, seu irmão mais novo aqui, preso, e que você vá até seu pai e traga seu pai aqui. Se você não voltar dentro de tanto tempo, seu irmão será executado. E todos ficam desesperados, porque se não voltasse o filho mais novo, a possibilidade de seu pai morrer era muito grande, desgosto, né? E nisso, eles tiveram que voltar. E chegando lá, né,
um dos irmãos ficou no lugar dele. Chegando lá, eles voltam todos para o Egito. E chegando no Egito, ele se revela para os irmãos. E, por incrível que pareça, ele já perdoa os irmãos. Então, ele começa a fazer sempre a vontade de Deus e as coisas principais que Deus quer que a gente faça. Ele já perdoou os irmãos e entendeu que aquilo, tudo que aconteceu com ele, era o propósito de Deus. Então, não, lembrando dessa história, gente, não se martirize, achar que as coisas estão acontecendo com você de uma forma muito ruim. Ah, porque acontece isso comigo, não acontece com outro, vem acontecer comigo, não, mas comigo de novo e tal. Às vezes, essas pedras que estão no seu caminho é apenas para te direcionar de forma melhor, para te fortificar na hora que você precisar lá na frente, ou te ensinar a caminhar com mais certeza no objetivo que você quer. Não se desespere com os obstáculos. Eles estão aí, eles vão acontecer, mas para você, para poder te ensinar. E aprenda a entender que Deus está em todas as coisas, até nessas coisas que acontecem, ruins, que a gente acha, é Ele tentando nos ensinar ou nos direcionar de alguma forma. Ah, mas é, Deus é misericordioso, tá? Ele não ia permitir que isso acontecesse comigo. Ele permite, porque a gente tem livre-arbítrio. Algumas coisas acontecem com a gente porque nós escolhemos fazer aquilo daquela forma. E quando você escolhe o caminho errado, não adianta você culpar Deus porque você escolheu aquele caminho. Mire nos seus sonhos, nos seus objetivos e vá em frente. Não tente pegar atalhos. Não tente usar escada. As pessoas gostam muito de usar escada, né? E usa as pessoas como degrau. Não faça isso. Caminhe em direção ao seu sonho e tente chegar no topo dessa pirâmide. Mas com isso, deixa Deus fazer morada dentro de você. Agora a gente vai partir por uma prática rapidinha aqui. Você que está no Instagram não vai conseguir visualizar, mas talvez vai começar a imaginar o que a gente vai estar fazendo aqui no Zoom, tá? E espero que você imagine bastante isso e tentar reproduzir aí no caderno, tá? Então vamos lá. Pega um caderno, uma canetinha aí e vamos começar a fazer uma analogia, um desenho aqui. E de acordo com o que eu for falar e vou fazer com o pessoal aqui no Zoom, tente imaginar e fazer aí no Instagram também, no seu caderno, na sua cara. Eu vou criar aqui um quadro branco agora, para essa galera especial que sempre está aqui com a gente. Vocês também são muito especiais, tá? Eu agradeço aqui a presença de todos. E vou abrir aqui um quadro branco aqui, rapidinho, só para a gente. Um whiteboard. Né? Vou criar um quadro branco aqui. Criar um quadrinho branco para que todos possam ver. Tá aí, ó. Tentar criar aqui umas situações aqui. Eu espero aí que vocês agora peguem um caderninho, uma folha, uma caneta e façam mesmo. Agora, se você tiver com preguiça, você não quiser fazer um desenho agora nesse momento, você está meio desanimado, tal, não tem problema não. Depois você vem aqui, rever essa aula, né, e tenta fazer, tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá. Ó. Aqui, ó, nós temos, vamos ver aqui, ó, uma triângulo. Vamos pegar aqui, ó, coisa bonita, aqui, que bacana, aí, ó. Criar uma pirâmide, né? Ó, vamos criar aqui uma pirâmide. E agora, vocês desenhem uma pirâmide aí. Vocês imaginam como que foi construída essa pirâmide? Vocês já imaginaram? Que são pedras gigantes, né? São pedras gigantes que foram levadas até o cume daquela pirâmide, né? É uma pirâmide monstruosa, gigante, e precisou de muitos homens, né?
E naquela época não tinha mecanismo, não tinha máquinas, né? Igual nós temos hoje. Hoje a gente constrói arranha-céus gigantes. E o homem sempre querendo chegar lá em cima, construindo. Ah, eu quero fazer o prédio mais alto do mundo, né? Em cada lugar, em cada país que você vai, um quer fazer o prédio maior que o outro. Lá, por exemplo, em Dubai, tem acho que é o prédio mais alto do mundo, está em Dubai, né? E as pessoas tentam fazer um prédio mais alto que o outro. Por incrível que pareça, eu moro em Goiânia, estou aqui no centro-oeste do Brasil, e aqui em Goiânia tem um prédio aqui que é cotado como o maior, o mais alto da América Latina. Esse está em Goiânia. É um prédio aqui muito bacana, aqui, ele é muito alto. E é um prédio muito, todo de espelho, vidro, bonito demais. E dentro desse prédio tem shopping, tem um hospital e tem uma parte comercial, uma parte residencial. É incrível, né? Então a gente vê até onde que a humanidade pode chegar com a sua criação. Mas partindo aqui para o nosso desenho da nossa pirâmide, vou colocar aqui, quero que você faça um tracinho aí lá no topo, ó. Vou riscar aqui, vamos ver se eu vou conseguir riscar reto. E vamos colocar um texto aqui, ó. O que eu quero que você faça, tá? Eu vou escrever aqui na minha pirâmide nome. Eu quero que você lá no topo da pirâmide, eu não quis nem ficar lá dentro, né? Ó, lá no topo, tá lá, não. Lá no topo da pirâmide eu quero que você coloque o seu nome. Ah, mas o topo da pirâmide, não é eu não. Deus está acima de mim. Deus está... Lá vem a polêmica de novo, tá? Deus está lá no topo com você. Ele está no todo. Ele está lá na base da pirâmide, ele está no meio, ele está lá, ele está no todo. Deus é onipresente, onipotente, ele está em tudo. Então não tente colocar Deus num lugar. Você não tem essa prerrogativa. Não adianta você falar assim, ah, Deus está acima de mim. Só acima de você? Então, não tente colocar Deus em algum lugar a não ser dentro de você, no seu coração. Não fique colocando Deus em lugar nenhum. Deixa eu tentar descer esse número. Eu vou conseguir aqui, eu vou selecionar ele. Vou... Aí, pronto. Estava te perturbando, né? Perfeccionismo. Então, é esse aí. Eu também sou meio perfeccionista. Eu aqui vou colocar aqui alguns sonhos que eu tenho ainda, e eu vou distribuir aqui dentro da minha pirâmide. Eu já conquistei muitos sonhos, tá? Eu, quando criança, eu já contei algumas histórias minhas aqui. Nossa, eu sonhava ser um multi-empresário, eu passava de frente às empresas e sonhava aquilo, né, em ter grandes empresas. E hoje mesmo, com esse cabelo branco que eu estou aqui, eu tenho muitos sonhos. Cara, é engraçado, né? Os sonhos da gente nunca morrem. E a gente fica sonhando sempre em ter mais coisas, fazer mais coisas e tal. E quem é o homem sem sonho, né? Se o homem não tiver um sonho, meu amigo, acabou, a vida dele não existe mais. Você não pode ser uma pessoa sem sonho, né? Então vamos lá, eu vou escrever aqui ó, vários sonhos que eu tenho. Só não pode copiar meus sonhos, tá, gente? Isso aí é plágio. Olha só, eu sonho demais com isso aqui, ó. Transformar vidas. Caramba, meu trem mudou, foi lá pra cima. O que que acontece aqui? O que está acontecendo aqui com o meu desenho? Não me explica o que está acontecendo com o meu desenho? Eu fui escrever aqui agora e meu desenho bagunçou tudo. Eu vou aqui de novo. Olha lá, ele começou a virar uma pirâmide. E vou colocar. E uma coisa que eu coloco dos meus sonhos, eu já vou colocar ele lá pertinho de mim, lá em cima, lá no meu topo. Eu tenho um sonho muito grande
de transformar vidas. O que é transformar vidas? Em levar conhecimento, em levar a palavra de Deus, em levar as coisas que Deus tem feito na minha vida para as pessoas para poder transformar a vida de alguém. Porque hoje o meu maior objetivo é levar alguma coisa que eu possa ter vivido, ou alguma coisa que acontece comigo, para que isso possa transformar a vida de alguém. Ah, você é um cara que tem muito conhecimento? Não, eu tenho mais conhecimento notório do que conhecimento por estudo. Mas eu sempre participo de alguns eventos e muita coisa para tentar aprender mais, tento aprender cada vez mais com as pessoas. E hoje, uma das prioridades minha, que eu puxei lá para o topo da minha pirâmide, que essa prioridade estava lá embaixo, enterrada, lá, era sonho a vida inteira, mas eu nunca tive coragem de falar, nunca tive coragem de fazer uma live, nunca tive coragem de reunir pessoas, né? E de um tempo para cá eu criei essa coragem e isso está no meu coração. Essa vontade de transformar vidas, essa vontade de poder colaborar com as pessoas e com a melhora da vida de muitas pessoas. Eu já fui muito assíduo em muitos movimentos e tentar fazer com que isso acontecesse de uma outra forma. De vez em quando eu fazia alguma ação comunitária para tentar tapar essa dor, esse buraco, né? É um buraco que existia dentro de mim, que eu estou querendo fazer com que sair dele e levar ele lá. Eu já tirei ele lá de dentro do buraco e levei ele lá para o topo, porque eu quero perto de mim esse tema, esse sonho. Muitas vezes eu chegava final de ano, comprava presentes, comprava muito brinquedo e saía de carro, ia para as comunidades mais carentes e distribuía brinquedo. Cara, não existia coisa mais assim transformadora de você ver no rosto, no semblante de uma criança que nunca teve um brinquedo, receber um brinquedo ali, simples, de plástico, ali, perto do Natal. E já tem muitos anos que eu não faço isso também, porque eu acabei perdendo a oportunidade de estar com outras pessoas para poder fazer essa ação. Mas fiz muito, né? Fiz muito essa ação. E depois também, teve uma época que, época de jovem, né? Eu acompanhava muito meus irmãos, né? E a minha família. Eu tinha irmão que era católico, tinha irmão que era espírita, tinha irmão que era crente. Então era aquela bagunça ali a família. Cada um com um lado. E sempre respeitei todas as decisões da família. Mas sempre a gente buscava estar junto com os irmãos. Eu tenho a minha irmã mais velha que uma época ela era espírita, né? Mas fazia muita caridade. E ela sempre levava a gente para fazer essas caridades. Então, ela fazia aquele sopão, não sei se vocês já ouviram isso. Fazia sopa, macarrão, aqueles negócios, botava numa Kombi e a gente ia para alimentar as pessoas que não tinham condição de ter alimento no final de semana, às vezes, na sua casa. E distribuía aquilo para muita gente, né? Hoje, ela é cristã, né? E ela participa de uma igreja evangélica e é assídua mesmo na igreja, né? Então, assim, as pessoas vão mudando de ambientes para tentar se achar. Porque a religião, ela é um ambiente para você se achar e você viver em comunhão com as outras pessoas. Não é porque Deus está lá nesse lugar. Certeza que Ele está lá. Em qualquer lugar desse, Deus está. Mas Deus está dentro de você, né? Então, se você vai lá, Deus está dentro de todo mundo, a comunhão ela é perfeita. Mas voltando aqui para a minha pirâmide, aqui, por exemplo, hoje a principal coisa que eu quero para a minha vida é isso, é transformar vidas. É claro que lá no topo da minha pirâmide, onde está meu nome, está a minha família, né? Minha trindade. Está Deus comigo, meus filhos, minha esposa. Não preciso colocar aqui o nome deles, porque eles já estão dentro de mim, como o meu amor. E Deus é tão misericordioso e tão fantástico que Ele é amor, 100% amor, que Ele criou o homem para poder transbordar e ele exercer o que ele é no todo, exercer o amor.
E Deus tem tanto amor pelo homem que ele dá o lugarzinho do homem lá no topo. Quero você aqui, governando sobre todas as coisas, porque eu quero habitar dentro de você. Quero que você transcenda e transforme tudo isso, o meu amor para os outros. Por isso que Deus fala que você tem que amar as pessoas como a ti mesmo. Porque se ele já habita dentro de você, ele já vai estar sendo transportado para as outras pessoas. Se você está amando o próximo como a ti mesmo, se você não ama você, como é que você vai amar o próximo como você mesmo? Né? Aí, não vou longe, não. Qual que é o próxima coisa que está aqui, ó? Quero transformar a vida. A minha família já está lá no topo comigo. Tá? E aqui agora vai entrar meus negócios, porque eu preciso sobreviver. E nós precisamos sobreviver. Para a gente sobreviver e poder compartilhar, nós precisamos de rentabilidade. Então, aqui estão meus negócios. Então, negócios. Vou botar entre parênteses aqui, empresas. Porque isso aqui, para mim, isso aqui é a minha vida, viu? Então, vocês vão fazer de vocês. Aqui agora, ó, estão os meus negócios. Primeiro, eu quero transformar vidas, depois eu vou dedicar nos meus negócios, porque é meus negócios que vai, através da prosperidade deles, é que eu vou poder conseguir recursos para transformar vidas e também para poder alimentar quem estiver abaixo dos meus negócios. Quando você é CLT, você vive ali um mundo já pré-determinado e limitado naquele recurso que você ganha todo mês. E através desse recurso é que você vai organizar a sua vida e organizar a sua cadeia na pirâmide, lá no topo, e o que você vai fazer com esse recurso que você vai ter. Se você continua sendo CLT e quer realmente melhorar a sua condição financeira, você tem que pensar. Tem que pensar o seguinte: eu preciso estudar, eu preciso sobressair, eu preciso melhorar a minha performance para eu poder subir de cargo. Cara, tudo certo, tudo certo. Se essa é a sua vontade, se isso é o seu objetivo, top. Então, faça isso, mas busque conhecimento, busque se atualizar para que você possa sobressair, né, de forma digna e também subir de cargo dentro da sua empresa, da empresa onde você trabalha. Porque se fosse para todo mundo ser empresário, ficaria difícil, né? Não teria funcionário para trabalhar nas empresas. Ficaria muito complicado. Então, Deus já fez as coisas ali numa cadeia muito bem distribuída. Mas quem tiver sonho de ter o seu negócio, ter sua empresa, coloque ali o seu sonho. Eu sou CLT, está aqui abaixo, mas aqui eu quero ter o meu negócio. Já coloque ele lá. Né? Coloque ele ali abaixo de você, eu quero ter a minha empresa. Coloque o nome aí da sua empresa, que você já deve ter até criado. Ou então coloque a atividade que você quer criar. E se você quer ter a tua empresa, coloca a tua empresa e coloca embaixo o que você faz de atividade hoje de CLT. Porque você tem esse degrau para subir. Beleza? Ok? Então tá aqui, meus negócios. Eu tenho vários negócios, né? E são negócios que já considero prósperos, tá? Porque mesmo eles ainda não me dando rentabilidade para sobrar dinheiro para me fazer queimar ele, né? Ficar comprando carrão, pavilhão e tudo mais, mas eles estão se pagando, porque eles continuam se desenvolvendo de uma forma e negócio nenhum se desenvolve sem dinheiro. E hoje eu tenho uns 4 negócios, mais ou menos, e são todas coisas que eu gosto, amo de paixão. Eu quero que eles explodam, que possa ser usado para transformar vidas. E sempre voltado para a mesma coisa, para transformar a vida. E dentro do meu segmento, que é um segmento do setor de eventos, que é um dos segmentos mais propícios, eu acho, que transforma vidas, porque aonde você busca conhecimento? Em eventos. Tudo que você faz é um evento.
A sua festinha de aniversário é um evento. A sua festa final de ano, de Natal, de Ano Novo, é um evento. Então, não existe atividade mais ampla do que a minha. Cara, a minha atividade é ampla demais. É igual medicina. Medicina também é muito ampla, né? Cuida do corpo todo. Evento cuida também do corpo todo em conhecimento. Tudo que você vai buscar de conhecimento, você vai aprender no evento. A própria escola, que você vai todo dia, o aluno, a criança, é um evento. É um evento de transformação. É um evento onde a pessoa está transformando e transmitindo conhecimento. Então, se você pegar essa palavra evento, vai entender que tudo na vida se resume em eventos, né? Isso é uma amplitude muito grande. Tá? Até os próprios médicos e tudo mais vai pegar conhecimento e aprender na área de eventos, em grandes eventos, simpósios e por aí vai. E na faculdade, onde que acontece um evento todo dia, o professor transmitindo seu conhecimento para ensinar um novo profissional. É muito bacana. Muito legal mesmo, porque a gente começa a entender, a viver esse mundo, né? Agora, vamos lá. Eu estou ali, ó, meu nome está lá em cima, transformar vidas, negócios, minhas empresas, né? Ah, uma coisa aqui, ó, outra prioridade, tá? Esse aqui é um objetivo muito grande, ó. Esse é um outro desejo muito grande, ó, colocar na minha pirâmide. Minha pirâmide não é muito grande, não. Porque eu resumo, eu começo a pegar tudo que eu quero e coloco dentro de um desejo só. Olha só, como tá, abaixo dos meus negócios está uma coisa muito interessante, que eu quero compartilhar minhas conquistas. Compartilhar minhas conquistas. Algumas pessoas já convivem comigo, já faz parte de alguns negócios que eu tenho, eles sabem da minha postura em relação a negócios, eu tenho alguns sócios, e eles entendem, estão comigo, às vezes, pelo que almejam na vida e também pelo que o Newton é, não é por questão A ou B. A gente é muito cúmplice, sabe? O que eu posso fazer, eu gosto de trazer pessoas para perto de mim que são pessoas que têm propósito. Porque quando vem pessoas para perto que pensam apenas em resultado e pensam apenas em dinheiro, naturalmente essas pessoas se afastam. Porque eu também eu não risco ela do meu mapa. Coloco ela dentro do mesmo contexto. E se Deus vê que ela não faz parte do propósito, ela se afasta naturalmente. Então não precisa você tirar ninguém do seu convívio. Chegar em ninguém e falar assim, ó, vai embora, porque você não me serve mais. Não precisa disso. Se você age da forma natural e de forma correta, essas pessoas vão se sair naturalmente. É só você não deixar com que elas te dêem prejuízo. Deixar no limite. Opa, agora não tem como mais, agora eu não posso te ajudar nisso. Mas pode ficar aqui do meu lado. Problema. E a minha porta sempre está aberta para todos. Até as pessoas, eu já fiz várias vezes, até minha esposa teve depois, não, mas de novo, você vai fazer negócio com essa pessoa de novo, ela já te deu prejuízo. Eu falei, cara, mas eu tenho que dar oportunidade. Se a pessoa acha que pode mudar, eu tenho que acreditar. Eu não posso chegar e falar assim, não, não vou acreditar. Eu tenho que dar um voto de confiança. Mas isso eu já vou dar um voto de confiança limitado, com limite. Se aquele limite foi tudo beleza, passou daquela fase, caramba, vamos para a segunda fase, para a terceira fase, para a quarta fase. Nunca ache que a pessoa que te deu um prejuízo no passado, ela não possa ser uma pessoa que vai te ajudar a levantar seu negócio. As pessoas erram.
E quando elas erram, geralmente elas fazem o quê? Elas sentem vergonha, elas não assumem o seu erro, então elas se afastam naturalmente. Mas quando ela conserta esse erro e pode, de repente, ajudar no crescimento da às vezes ela volta. Ou às vezes ela, por orgulho, não volta. Isso é normal, tá? Isso é muito normal. Então, eu quero muito compartilhar minhas conquistas. E eu sempre compartilho as minhas conquistas. E sempre tento fazer essas conquistas com outras pessoas também junto. Está aqui uma pessoa especial, que é o André, meu parceiro, e a gente tem conquistado muita coisa. Por enquanto, a gente está conquistando trabalho, né, André? Muito trabalho. E por incrível que pareça, eu tenho uma sociedade com o André. Aí você fala assim, tá, beleza, tudo documentado, bonitinho? Cara, tá documentado numa situação muito mais emergente do que um papel. Está documentado no compromisso e no propósito. A gente sabe, a gente olha um para o outro, a gente sabe da responsabilidade, do compromisso de cada um. E isso vale mais do que qualquer papel escrito. E a gente só tem ganhado com isso. E surgido outros negócios e outras oportunidades, eu nunca, de momento nenhum, eu deixo o André de fora. Sabe por quê? Porque é um cara que está comigo ali, meu amigo. Se for para a gente estar no buraco, a gente vai estar junto, a gente está abraçado. E aí a gente vê o seguinte, essas pessoas a gente quer do nosso lado. Eu tenho um orgulho danado desse cara. Demais. Estou aqui só porque ele está na live, eu estou falando isso não. O tanto que é importante você ter pessoas do seu lado dessa forma. E você entender que na vida, mesmo você tendo seus negócios, você quer ter alguém do seu lado para caminhar do seu lado, não é um papel escrito que vai fazer com que aquela pessoa seja honesta com você. Primeiramente, você tem que entender se essa entrega que você está dando é recíproca, né? Se você está entregando a letra A e recebendo a de volta, na mesma proporção. Às vezes você entrega, você recebe uma proporção menor ali do que você está entregando, mas isso é normal, tá? Isso é fato, isso é normal. Está chegando gente aqui, deixa eu dar uma acenada aqui para a Vaneide, né? O Iago, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de vocês também ver o comecinho dessa live de hoje. Cara, é muito interessante. Vocês vão entender tudo que eu estou falando aqui agora, na hora que vocês verem ela desde o começo, tá? Reveja depois. Aí, nessa pirâmide que a gente está construindo aqui, deixa eu voltar um pouquinho e falar sobre a minha pirâmide aqui. Eu sei que hoje nós já estamos 7 horas, a nossa live está sendo mais comprida, até para que a Vaneide e o Iago aqui entendam um pouco sobre o que a gente está falando. Para vocês, falar diretamente para você, Vaneide e Iago, estamos aqui construindo uma pirâmide, tá? Aonde que nessa pirâmide, né, nessa questão de hierarquia, nosso tema da semana é sobre resgate, e aí nós começamos falando sobre hierarquia ontem, e hoje estamos construindo a nossa pirâmide dos sonhos, né? Então, eu queria que vocês aí também construíssem aí a sua pirâmide dos sonhos de vocês, tudo que você quer conquistar. E coloque lá no topo da sua pirâmide o seu nome e comece a colocar de cima para baixo as suas prioridades, tá? Eu coloquei aqui no meu nome lá, eu tenho várias prioridades. A primeira prioridade que eu coloquei perto de mim, que isso hoje é uma coisa que queima no meu coração e que eu quero fazer, e estou fazendo já, né? Não é só querer fazer, ser constante, é transformar vidas. Então, eu já tenho transformado algumas vidas aí, e quero transformar muitas, né? E depois as minhas empresas, meus negócios, né? E na questão empresas e negócios, nós falamos um pouco sobre prosperidade, e uma coisa que você tem que entender o que é prosperidade, e a prosperidade não é riqueza, ela é ausência de necessidade. No momento que você já não tiver necessidade nenhuma de alguma coisa, você já está sendo próspero, tá?
compartilhar minhas conquistas. Esse aqui é o próximo nível meu, né? Então, aqui eu estou construindo a minha pirâmide. Espero que vocês construam de vocês e realmente a gente possa depois chegar lá na sexta-feira e já conseguir dar uma mexida nessas palavras que a gente colocar dentro da nossa pirâmide. E enche essa pirâmide, escreve bastante coisa, né? Isso é bacana. Eu vou colocar uma outra coisa aqui que eu quero muito. É o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó. Vocês acham que eu não tenho desejo, não? Hein? Olha só. Vou colocar isso aqui bem aqui embaixo, aqui, ó, no pé da minha pirâmide. Esse é um desejo, tá? Morar em um condomínio fechado, de casas, tá? Esse é um desejo meu. Então, ela está lá embaixo. Mas esse é um desejo que eu quero conquistar ele com o tempo, tá? Hoje eu moro numa residência, numa casa, numa rua comum, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande de morar num condomínio fechado, numa casa boa. Ah, por quê? Ah, mas aí você já está pensando em riqueza. Não, estou pensando em conforto, pensando em dar conforto para minha família. Então, esse é um desejo grande, de dar o conforto melhor para minha família e para meus filhos. Hoje, meus filhos ainda vivem comigo. Eu tenho três filhos, eu tenho um de 27 anos, uma de 18 e uma de 16 anos, né? São as minhas joias, né? Mesmo meu filho de 27 anos, para mim, é como se fosse um bebê e trabalha comigo, eu sempre fico puxando a orelha dele. E às vezes ele tenta inverter, ele tenta querer puxar a minha orelha também. Eu acho isso muito bacana, porque o que a gente ensina, a gente recebe, né? É muito legal. E hoje meus dois filhos, a de 18 e o meu filho de 27, já namoram. Então eu tenho mais dois filhos aí que chegou agora na minha família. Então a família começou a crescer. Tem a namorada do meu filho, que é a Juliana, e por incrível que pareça é o mesmo nome da minha esposa, Juliana. Então hoje eu tenho duas Julianas dentro de casa. Tem a namorada do meu filho e tem a minha esposa. E tem o Davi, que é meu genro, né? E namora com a minha filha de 18 anos. E espero que eles vão permanecer na minha família, com certeza, porque a gente faz tudo para que eles permaneçam, né? Que dê tudo certo entre eles, tá? Então, quando você tenta harmonizar as coisas, isso acaba, você cria ambientes, isso dá resultado. Você vai criando ambientes e isso vai fazendo com que as coisas tenham tudo para dar certo. Então, crie bons ambientes que você pega esse ambiente e transfere para os seus filhos. E seus filhos começam a viver esse ambiente bom, então os relacionamentos deles também vão dar certo, tá? Por questão de criação de ambiente. Hoje, o meu genro trabalha comigo também, né? Por que que ele trabalha comigo? Teve uma oportunidade de emprego, na época ele estava desempregado, eu convidei ele, só vem trabalhar comigo. Aí ele falou assim, ah, mas se botar a família para trabalhar, é complicado e tal. Não, não é complicado, né? Eu estou realmente treinando ele para que ele possa realmente dar para minha filha o que eu dou, que é amor, carinho e tudo que ela precisa. Estou ensinando ele, estou treinando ele a ser um bom homem, porque eu sei que eu sou um bom homem na minha família. Ser homem não é questão de sexualidade, masculino. O meu conceito de ser homem é você realmente ser uma pessoa que faz você tem uma família, você cumpre todas as necessidades da sua família. E não é ser machista, ou A ou B, igual as pessoas falam, mas o meu conceito de homem é não deixar nunca faltar nada para minha família. Minha esposa trabalha, mas trabalha para ela. Ela tem um negocinho dela. O que ela ganha é dela. Ela não tem obrigação ou ter que fazer nada para dentro de casa. Ela faz se ela quiser. E ela faz. Porque todo o dinheirinho dela que ela ganha, se você olhar de fora, você vai ver que ela consome com a família. Mas ela não tem essa obrigação. Então, isso é leve no coração dela, né? Porque esta obrigação é do homem.
de fazer a provisão, a necessidade de você suprir as necessidades da sua família. Então, seja homem. Vou puxar aqui a orelha dos homens. Seja homem de verdade. Ser homem de verdade é você realmente não deixar a prosperidade faltar na sua vida e na sua família. Isso é fundamental. Tá? E, assim, vou colocar uma outra coisinha aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, ó, que era um desejo, mas ele já está. Agora eu vou só fazer ele aqui, ó. Isso aqui era um sonho e ele está se concretizando. Olha aqui, que engraçado. Hein? Isso aqui, ó, compartilhar minhas conquistas, mas vai estar aqui pertinho das conquistas. Ó. Apesar, eu já vou começar a compartilhar ela. Ó. Empresa fora do país. Cara, isso era um sonho gigante. Ele continua sendo um sonho gigante, porque depois que você conquista, você tem que fazer com que ele estabeleça. Não é só a conquista. Você conquistou o sonho, beleza? Acabou? Não. Agora é hora de você estabelecer, fazer com que esse sonho se estabeleça. Eu estou colocando aqui dentro da minha pirâmide aqui, ó. Vou botar aqui o condomínio, não vou encher muito, não, porque não daqui um pouco eu não dou conta de fazer tudo isso, eu já estou com 57 anos, né? Se eu coloco coisa demais, eu vou partir dessa para melhor, vou instalar do lado do pai e vou ficar olhando aqui para baixo. Caramba, eu não consegui fazer tudo que eu queria. Mas aqui, ó, já tá bom. Empresa fora do país. Isso era um grande sonho, tá? E já tem muito tempo aí que eu tenho esse sonho de ter algum negócio fora do Brasil. Ah, mas por quê? Você não gosta do seu país? Não, eu quero conquistar territórios, eu quero fazer conquistar novos ambientes, tá? Então, o desejo era muito grande. Por incrível que pareça, tem mais ou menos uns 20 dias ou 15 dias, nasceu-se a minha primeira empresa fora do Brasil. Não vou falar o nome da empresa aqui para não fazer propaganda. Eu deveria fazer propaganda dela, né, para vocês, porque é uma empresa de comércio eletrônico. Mas eu não vou fazer propaganda nesse momento, não. Outro momento eu vou falar e depois vocês vão ficar curiosos para poder saber o que que é. Mas eu já tenho uma LLC nos Estados Unidos. Olha aqui, tá, cara. Eu sou sócio de uma empresa americana. Cara, eu vou te falar um negócio. Não existe coisa melhor do que a gente conquistar. Então, compartilhar minhas conquistas. Eu já estou compartilhando com vocês. Uma das conquistas que eu tinha, que eu queria. Antes, eu sonhava em ter várias empresas. Já conquistei várias, tem vários negócios. Eu tenho 4 empresas aqui no Brasil. Aí agora eu conquisto a minha primeira empresa fora do Brasil, no território americano. E já é uma conquista? Sim, só de abrir a empresa já é uma conquista. Agora eu preciso lutar para estabelecer ela, né? Para ter estabilidade e ser próspera e transformar vidas lá também, né? Porque a empresa, quando você cria uma empresa, você cria uma família, porque você tem várias famílias ali, é uma pirâmide, né, também. Você tem várias famílias ali debaixo da tua empresa que dependem do sucesso da tua empresa. Você tem 10 funcionários, são 10 famílias. E você tem que arcar ali com a responsabilidade. Então, é muito importante você ser muito responsável quando você tiver uma empresa. Tá bom? Beleza? Então, tá aqui, a minha pirâmide. Eu vou até virar um pouquinho aqui a câmera, então, mexer um pouquinho. Dá para me ver mais a minha pirâmide aqui. E hoje eu acabei olhando mais aqui para o Instagram do que olhando aqui para o pessoal aqui do Zoom, né? E para entender isso. Então, seria isso. Crie a pirâmide de vocês, mas o sonho de vocês você pode encher ele, gente. Não tenha medo de colocar muita coisa, não. Eu que já conquistei demais. Aí acaba a minha pirâmide sendo um pouquinho mais modesta, né? Mas dentro de cada palavra dessa que eu acho que é modesta, já está muita coisa ali dentro. Muitos sonhos incorporados dentro de cada conquista dessa. E a principal, agora, meu objetivo do meu sonho é esse, é transformar vidas. Negócios, empresa, é fazer com que as minhas empresas sejam consistentes, né? Que elas possam continuar transformando as famílias que vivem dentro dela. Compartilhar minhas conquistas, sempre vou compartilhar, sempre vou falar, sempre vou estar aqui levando isso para vocês que vocês possam também
conseguir fazer o mesmo, né? Compartilhar. A conquista da empresa lá, fora do Brasil, né? Nos Estados Unidos, esse ano foi o ápice da minha. Assim, eu tive dois ápices, né? Esse ano. Eu levo para a vida toda e foi o meu, assim, eu considero como um dos anos mais felizes da minha vida. Por quê? Eu me destravei, comecei a falar, criei um movimento G365, Gestão 365, e nesse movimento vieram várias pessoas me seguindo e compartilhando e conquistando comigo, e a gente fez um movimento de transformação, e sem pensar em recurso financeiro, sem pensar em, vou criar um produto para me ganhar dinheiro. Não, é um produto para transformação. Gestão 365 é para transformação de vidas. E dar oportunidade para quem quiser fazer o que eu estou fazendo, falar. Toda semana agora, antes era todo dia, uma pessoa falava diferente, agora é semanal, tá? A pessoa que se manifestar a falar algum conteúdo, ela vai ter uma semana aí para explanar esse conteúdo, né? Porque um dia só estava pouco, uma horinha. Então você precisava, às vezes, quando entrava num assunto e esse assunto ficava muito apertado ali dentro daquele tempo para falar sobre aquele assunto. Então agora a gente determinou aí isso fazer semanalmente, porque dá mais oportunidade. Nós já estamos na segunda semana, semana passada foi o Ale Fonseca, essa semana está sendo eu, Milton Ricardo, estou trazendo esse conteúdo para vocês, né, que é uma série chamada Resgate. Semana passada foi a série Equilíbrio, né? E dentro da minha pirâmide, está aqui, ó, era um desejo de criar uma empresa fora do país, consegui já, está lá, agora é fazer ela se estabelecer, né? Não é só criar, ela tem que se estabelecer, ela tem que ter constância, né? E agora, falta o sonho lá embaixo que eu deixei, que esse eu estou em busca para conquistar, é morar em um condomínio fechado de casas, tá? Eu já morei em condomínio de apartamentos, e já morei em vários lugares, mas depois que eu saí de um condomínio, o desejo de morar em casa era muito grande. Aí eu fui morar numa casa, comprei um lote e tal, construí uma casa. Fui morar numa casa, né? Em um local comum. Agora eu quero dar mais segurança para minha família, porque a gente vai mudando de patamar de vida, a gente precisa, o mundo hoje está tão perigoso, a gente precisa começar a pensar um pouco na nossa segurança, né? Então, por isso que o desejo de morar num condomínio fechado, ele já vem começando a aparecer na minha vida, né? Mas o objetivo está traçado e a gente vai conquistar esse sonho logo, tá? Eu vou encerrar por aqui. Eu vou abrir para perguntas, para as pessoas comentarem um pouco aqui sobre o assunto, tá? E encerro por aqui no Instagram. Muito obrigado pela presença de vocês, Danilde, Iago e os outros, né? Vou encerrar também aí no YouTube. Vou fechar aqui o quadro, aqui, ó. E vou abrir aqui para as pessoas comentarem já já. Deixa eu só fazer o fechamento aqui das lives, tá? Vou encerrar aqui no YouTube agora. Muito obrigado por você que participou aqui comigo no YouTube. E muito obrigado por estar